Olá, meu nome é Jefferson Christian e nesse vídeo eu vou resolver a questão 11, que é a primeira questão de raciocínio lógico matemático da prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a prova de professor de educação básica. Então vamos lá para a questão. A questão é o seguinte, então está na prova de raciocínio lógico matemático e a questão diz o seguinte: considere a proposição, abre aspas, se é domingo, vírgula, eu acordo às 9 horas. Essa proposição é logicamente equivalente a. Aí nós temos as opções, né? A, B, C ou D. Então dá uma pausa no vídeo, releia a questão, veja as opções. Se você quiser tentar fazer primeiro, pode fazer. Se não, acompanhe comigo a resolução. Então, primeiro, o exercício começa falando que nós temos uma proposição. Na lógica, proposição é uma frase afirmativa que nós podemos classificar como verdadeira ou falsa. No caso, a proposição é: se é domingo, eu acordo às 9 horas. Vamos analisar um pouco essa frase, essa proposição. Se é domingo, eu acordo às 9 horas. O que nós vamos fazer inicialmente é acrescentar uma palavra. Isso vai ser importante, pois a matéria que eu vou ensinar fica muito mais fácil de entender quando a gente acrescenta essa palavra, que é a palavra então. Perceba que não altera em nada o sentido da frase. É o mesmo sentido, as frases são equivalentes. Se é domingo, então eu acordo às 9 horas. É a mesma coisa que falar: se é domingo, eu acordo às 9 horas. Bom, e o motivo de eu colocar a palavra então é para deixar a frase na estrutura lógica que nós chamamos de se então. Essa estrutura é estudada na lógica, por isso que eu coloquei a palavra então, e nós já vamos entender melhor para que isso vai servir. Muito bem. Além de acrescentar a palavra então na frase, na proposição, eu destaquei aqui duas partes dessa proposição. A parte que fala que é domingo e a parte que fala que eu acordo às 9 horas. Nós vamos substituir cada uma dessas partes por duas letras, que eu escolhi de acordo com o meu gosto. Pode ser qualquer letra do alfabeto. No caso, eu vou substituir a parte de que fala que é domingo pela letra D. E a parte que fala que eu acordo às 9 horas pela letra H. Isso vai ser útil para facilitar a análise lógica da frase, beleza? Então nós vamos substituir aquela parte por D e a outra pela letra H. Então a proposição, a frase que diz que se é domingo, então eu acordo às 9 horas, vai virar a seguinte proposição: se D, então H. Simples assim, ok? Se é domingo, então eu acordo às 9 horas. É domingo, vira D. E eu acordo às 9 horas, vira a letra H. Se D, então H. Além disso, nós podemos substituir a expressão se então simplesmente por essa setinha amarela. Ou seja, toda aquela frase, se é domingo, então eu acordo às 9 horas, virou D, setinha, H. Você pode ler D, então H. Ou seja, a proposição se é domingo, eu acordo às 9 horas, é a mesma coisa que eu escrever D, então H. Sabendo disso, nós poderíamos simplesmente na prova substituir aquela frase toda por essa expressão D, setinha, H. E nós precisamos descobrir qual das opções tem uma proposição que é equivalente a isso.
Então, o que é equivalente a D, então H? Lembrando que esse símbolo no meio, que parece o símbolo de igual, mas que tem 3 tracinhos, é o símbolo de equivalente. O que é equivalente a D, então H? Muita gente acha que o que é equivalente a D, então H, é simplesmente inverter a setinha, que significa falar que H, então D. Como assim? Muita gente acha, falando novamente, que se é domingo, então eu acordo às 9 horas, é equivalente, ou seja, vale a mesma coisa que eu falar. Se eu acordo às 9 horas, então é domingo. Mas pensa um pouquinho, é verdade que se eu acordo 9 horas, então é domingo? Poderia acordar 9 horas qualquer dia da semana, não é verdade? Então o que acontece é que essa equivalência lógica é falsa. Não, uma coisa não é equivalente à outra. Não é verdade que se é domingo eu acordo às 9 horas, é a mesma coisa que falar que se eu acordo às 9 horas, então é domingo. Uma coisa não implica necessariamente na outra. Então, não cometa esse erro. Mas então, o que é equivalente a D, então H? O que é equivalente a D, então H, é uma coisa que a gente chama na lógica de contrapositiva. Então, se você quiser pesquisar aí no Google, fique à vontade. A expressão contrapositiva. O que ela significa? Ela significa que o caminho inverso, só que negando, falando algo contrário, é o que é o verdadeiro. Ou seja, se D, então H, é equivalente a não H, então não D. Isso é verdade. Colocando então no português, o que é esse não H e o não D? Né? É a negação das afirmações. Então a frase original era: se é domingo, eu acordo às 9 horas. Beleza. O que é equivalente a isso é dizer o seguinte: se eu não acordo às 9 horas, que é o H, então não é domingo. Então perceba que você tem que inverter a frase e negar as afirmações. Perceba que faz sentido também, né? Eu não acordo às 9 horas, então com certeza não é domingo. É isso que quero dizer. Isso é a afirmação contrapositiva. Ela é que é equivalente a se D, então H. Sabendo disso, na prova você poderia simplesmente inverter então a expressão lógica D, então H, negando as afirmações para não H, então não D. Sabendo que uma coisa é equivalente à outra, você marcaria que a resposta é a letra C. Ou seja, o não H é eu não acordo às 9 e o não D é não é domingo. A frase completa fica: se eu não acordo às 9 horas, não é domingo. Letra C é a resposta certa. Muito bem. Você pode parar aqui se você quiser, não precisa assistir o final do vídeo, se você estiver satisfeito com essa resposta. Agora, se você quiser saber o porquê da equivalência lógica de D, então H, ser não H, então não D, e também saber o porquê que o inverso não é verdade, ou seja, que D, então H, não é equivalente a H, então D, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Para entender isso, nós precisamos estudar uma coisa que chama tabela verdade. Mas para estudar a tabela verdade, eu preciso explicar algumas coisas antes. Uma afirmação, como eu disse, as afirmações, por exemplo, é domingo, ou então eu acordo às 9 horas, podem ser verdadeiras ou falsas. Na lógica, a gente não está preocupado em saber se a frase com certeza é verdadeira ou com certeza é falsa.
A gente admite as possibilidades e vê onde que isso nos leva. Então as afirmações D e H podem ser verdadeiras ou falsas. Pode ser verdade que é domingo, ou pode ser mentira. Pode ser verdade que eu acordo às 9 horas, ou pode ser mentira. Além disso, é importante saber também que se uma frase é verdadeira, a sua negação é falsa. Então, por exemplo, se é verdade que é domingo, é mentira que não é domingo. Né? Se realmente é domingo, a frase não é domingo é uma frase falsa. Ou vice-versa. Se é falso que é domingo, então a afirmação não é domingo é verdadeira. Em outras palavras, a negação de uma proposição verdadeira é falsa e a negação de uma proposição falsa é verdadeira. O não, ele inverte o valor verdade. O mesmo pode ser aplicado para as proposições compostas, que são aquelas que são feitas a partir de outras afirmações, juntando duas ou mais, né? Então, por exemplo, a proposição composta, se é domingo, vírgula, eu acordo às 9 horas, pode ser uma proposição verdadeira ou falsa. É a mesma lógica. Voltando então às tabelas verdades. Tabelas verdades são as tabelas nas quais nós escrevemos todas as possibilidades de combinações de proposições verdadeiras ou falsas. E quando a gente combina duas proposições, como no exemplo anterior, nós podemos combinar com algumas palavras. Tem a palavra e, tem a palavra ou, tem a expressão sim, então, e na lógica nós chamamos isso de conectivos. Então, tem uma tabela verdade para cada um desses conectivos, e existem outros além desses três. Mas nesse vídeo nós vamos focar então na tabela verdade do se então, por causa do exercício, né? Então vamos escrever a tabela verdade do se então, usando as letras das frases do exercício. Tá, a letra D era que hoje é domingo, e a letra H era de que eu acordo às 9 horas. E nós vamos ver então como fica a tabela verdade da expressão D, então H. Se D, então H. Bem, como a proposição pode ser verdadeira ou falsa, as duas proposições poderiam ser verdadeiras. Mas poderia acontecer também da primeira proposição, que é domingo, ser verdadeira e a segunda ser falsa. Ou poderia acontecer o contrário, da primeira proposição ser falsa e a segunda ser verdadeira. Ou poderia acontecer das duas afirmações serem falsas. E não existe mais nenhuma outra possibilidade. Você pode tentar escrever aí no seu caderno e vai perceber que não existe mais nenhuma outra possibilidade além dessas quatro. A tabela verdade, então, do sim, então, basta você se focar nessa situação em que a primeira afirmação que fala que é domingo é verdadeira e a segunda afirmação que fala que acordou às 9 horas é falsa. Quando isso acontece, toda a afirmação se D, então H, é considerada falsa. Então, repetindo, se hoje é domingo, mas não é verdade que eu acordo às 9 horas, ou seja, eu não acordei às 9 horas, então a afirmação completa, se é domingo, então eu acordo às 9 horas, é falsa. E essa é a única situação em que essa afirmação completa é falsa. Em todas as outras situações, inclusive na situação em que as duas afirmações iniciais eram falsas, em todas as outras, a afirmação completa D, então H, é considerada verdadeira. Para explicar isso com detalhes, levaria mais um outro vídeo completo. Por enquanto, você pode apenas aceitar essa verdade. Na tabela do sim, então, a afirmação se D, então H, só é falsa quando D é verdadeiro e H é falso. Em todas as outras situações,
D então H é verdadeiro. Lembrando que você pode mudar a letra para qualquer letra, tá? Eu estou usando a letra D e H simplesmente porque nós usamos essa letra na resolução do exercício, essas letras. Beleza? Muito bem. Então tá feita a tabela do sim então da afirmação D então H. Agora nós vamos fazer a mesma coisa na contrapositiva, do não H, então não D, que é o contrário dessa, só que negando cada uma das letrinhas, né? Como nós vamos negar cada uma das letrinhas, e eu já coloquei aí novamente todas as combinações possíveis de D e H, assim como eu fiz na questão anterior, na tabela anterior, né? Mas como nós vamos negar cada uma das letrinhas, então precisamos construir a tabelinha do não H e do não D. O motivo de eu fazer DH primeiro e depois do não H é para ficar na mesma ordem que a tabela anterior, em que eu primeiro fiz do D e depois do H. Só que como no resultado final eu quero que não H venha antes do não D, então primeiro eu neguei o H. E o que é negar o H? Perceba que dá exatamente o contrário do H. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Simples assim. E depois eu vou negar o D, porque eu quero que no final seja nessa ordem. Muito bem. Negando o D, então é só fazer o contrário do D. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. O VVFF virou então FFVV. Simples assim. Agora que eu já tenho todos os dados que eu preciso, basta então seguir aquela regra que você aprendeu, que na tabela se então o resultado final só é falso quando a primeira afirmação é verdadeira, ou seja, quando o não H é verdadeiro, e a segunda afirmação é falsa, ou seja, quando o não D é falso. Apenas nessa situação o resultado final é falso. Em todos os outros casos, o resultado final é verdadeiro, inclusive no caso em que as duas afirmações são falsas. Beleza? Já aceitou essa verdade? Agora, o que nós precisamos fazer para comprovar que aquelas duas afirmações são equivalentes é comparar as tabelas. Então, comparando o resultado final de não H, então não D, com o resultado final de D, então H, nós percebemos que nas mesmas situações, ou seja, quando D vale V, H vale V, quando D vale V, H vale F, e assim por diante, em todas as mesmíssimas situações, os resultados finais são idênticos. Então, isso quer dizer que as afirmações que estão destacadas aí na tela são equivalentes. Mas, se você fizer o mesmo com o que nós chamamos de inverso, de proposição inversa, né? Só trocar o H com D, isso não vai acontecer. Perceba que os resultados finais não vão ser equivalentes nas mesmas situações. Ora uma vai dar F e a outra vai dar V, ou vice-versa. Muito bem. Então, se você conseguiu chegar até o final, meus parabéns. Com esse vídeo é isso, nós resolvemos aquela questão e eu expliquei um pouco da matéria de tabela verdade que justifica a resolução. No próximo vídeo eu vou fazer a próxima questão dessa prova. Te vejo lá.